Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. Me chamo Omar Rached e no vídeo de hoje a gente vai consolidar os conhecimentos que a gente obteve nos últimos vídeos sobre DRE por meio da construção de uma DRE, tá bom? Então vamos seguir agora para o exercício. Deixa eu passar aqui a página. Foi. Bom, então a pergunta seria: qual seria a margem líquida da XYZ Company, uma empresa de eletrodomésticos que teve as seguintes informações durante o ano de 2020X? Eu recomendo agora vocês pausarem o vídeo e em seguida a gente resolve juntos o enunciado. Bom, espero que vocês tenham conseguido resolver o exercício e caso tenham emperrado em alguma coisa, a gente vai resolvê-lo juntos, tá? Caso vocês queiram saber a resposta assim, de bate-pronto, a margem líquida da empresa ela seria em torno de 8,6% quando a gente compara com a receita líquida, tá? Mas vamos lá, para facilitar a resolução do exercício, eu puxei aqui o enunciado no Excel para a gente construindo junto, a gente passa bullet por bullet até chegar na nossa resposta. Então vamos lá. Então, no período, a empresa vendeu e entregou 500 televisores de R$ 1.500. No entanto, dado que as vendas foram parceladas, recebeu apenas 600 mil por essas vendas. Então, a gente tem que ter aqui, primeiramente, uma linha de receita bruta, tá? E essa receita bruta, ela vai vir tanto de televisores como de geladeiras, certo? E a parte de televisores, a gente viu que ela vendeu e entregou 500 televisores de R$ 1.500, só que só recebeu 600 mil por essas vendas. Como a gente bem sabe, para efeitos de montar a DRE, a gente reconhece o serviço que foi prestado ou o produto que realmente já foi entregue naquele período, não necessariamente o fluxo de caixa que entrou dentro daquele período, tá? Então a gente reconheceria aqui a venda dos 500 televisores por R$ 1.500, dado que todos eles já foram entregues. Então isso aqui resultaria em R$ 750 mil. Já na parte das geladeiras, a gente teve 100 unidades de geladeiras vendidas à vista por R$ 1.000 cada, só que a gente só conseguiu entregar 70% dessas unidades. Então, mais uma vez, partindo do princípio que a gente só reconhece no período o que a gente já entregou, tá? Seguindo, né, um regime conhecido como accrual method, a gente não está no cash basis method, a gente teria, portanto, 100 unidades das geladeiras multiplicado por 1.000, que seria o preço da geladeira, multiplicado por esse 70% que foi de fato o que a gente conseguiu entregar dentro do período. Então, resultando aqui em 70 mil. Eu vou mudar isso daqui de cor só para efeito visual, tá bom? Então, a gente teria aqui os televisores e geladeiras. E a receita bruta nada mais é do que a soma desses dois itens, totalizando R$ 820 mil. Agora a gente precisa estimar quanto que foram os impostos incorridos diretamente sobre a venda. Então, para isso, tem um bullet que diz que os impostos são 10% em cima do volume vendido da receita bruta. Então, aqui a gente coloca um sinal negativo e faz menos 10% multiplicado pela receita bruta, para obter aqui 82 mil. E temos, quando nós deduzimos da receita bruta os impostos, a nossa receita líquida, dado que o enunciado diz que não houve descontos ou políticas de devolução garantias aplicadas no período. Portanto, a única coisa que a gente desconta da receita bruta para chegar na líquida seria, nesse caso, os impostos. Tá? Seria aqui esses dois, tá bom? Aqui a gente consegue chegar na nossa receita líquida, deixar aqui em negrito. E para a gente calcular os custos operacionais, a gente vai ter que mais uma vez quebrar nessa divisão de televisores e geladeiras, tá? Então aqui a gente tem os custos operacionais, tá? Isso daqui foi só para a gente pegar a formatação. Quando a gente pensa nos televisores, a gente tem que no começo do período tinha
300 televisores que foram comprados por R$1.000 e foram comprados durante o ano mais 300 unidades por 1.100 cada. Eu vou fazer aqui no cantinho, tá, para facilitar, quando a gente pensa aqui em TV, a gente tem que chegar em 500 televisores, tá, para bater com o que a gente vendeu. A gente sabe que 300 deles foram comprados por R$1.000 e a gente precisaria de mais 200 para conseguir completar os nossos 500 televisores aqui, que foram vendidos no período. E esses daqui, esses outros 200, seguindo o modelo de first in, first out, seria esses 200 aqui por 1.100. Então, quando a gente faz aqui uma fórmula para multiplicar o número de televisores pelo valor desses televisores e depois a gente somar, né, essas duas condições diferentes do first in, first out, a gente vai chegar em um valor de 520 mil. Quando a gente faz aqui, deixa eu fazer aqui do ladinho, fazer aqui a mesma coisa para geladeiras, tá? O enunciado continua falando que em geladeiras eles tinham 60 unidades, e dessas 60 unidades com valor unitário de R$600 cada, tá bom? E que ele comprou mais 100 unidades no período por R$700 cada. Só que a gente sabe que a gente só vai vender nesse período, só vai reconhecer na receita 70 unidades de geladeira. Por quê? Por conta desses 70% das unidades entregues. Até quando a gente vem aqui, a gente vê que foi apenas 70% que a gente considerou. Então, para completar esses 70, a gente só precisa de mais 10 unidades, que a gente vai reconhecer como custo dela os R$700 aqui. É que a gente pode até copiar essa fórmula, que está na mesma estrutura. E nos custos operacionais, a gente vai ter agora, para os televisores, os 520 mil e para as geladeiras, os 43 mil. Então, com isso, a gente chega em um lucro bruto no período, sendo a diferença da receita líquida e dos custos operacionais, tá? Só faltou aqui calcular os custos operacionais, que nada mais é do que a soma desses custos aqui, perfeito? E aqui a gente chega no nosso lucro bruto de 175 mil. Próximo passo seria a gente descontar a parte de despesas, despesas operacionais, né? Que em inglês a gente gosta de chamar isso aqui de SG&A. Que o enunciado já dá para gente direto que equivale a R$40.000, tá? Então a gente basta colocar aqui menos 40, opa, faltou um zero, menos R$40.000. E a gente opa, eu escrevi despesas erradas, despesas operacionais. E a gente sabe que a gente ainda não despesas operacionais, certo. E aí a gente sabe que a gente ainda não tirou a parte de depreciação e amortização. Então, a gente chegaria agora no EBITDA, tirando do lucro bruto essas despesas operacionais. Perfeito. Chegando aqui num EBITDA de 135 mil. Desse EBITDA de 135 mil, a gente vai finalmente tirar a parte de depreciação e amortização, tá bom? E o enunciado já dá para gente direto que esse valor é de R$10.000 no período. Então, fica mais simples a gente chegar depois no nosso EBIT, que é Earnings Before Interest and Taxes, que seria o nosso EBITDA, tirando, é claro, a depreciação e amortização, chegando aqui no valor de EBIT de 125 mil. O EBIT também conhecido como lucro operacional da empresa. Após chegar ao EBIT, a gente vê que tem ainda uma despesa financeira que essa empresa vai ter que correr. Então, aqui na linha de receitas e despesas financeiras, despesas
financeiras. A gente teria uma dívida de 500 mil com a taxa de juros de 10% ao ano, como a gente sabe, a gente só reconhece na parte da DRE a parte dos juros, então isso daqui seria esses 10% multiplicado pelo saldo devedor de 500 mil, eu só uma fórmula, então a gente tem aqui, a gente chegaria no EBT, Earnings Before Taxes, simplesmente sendo a diferença do EBIT para, removendo, né, essas despesas operacionais. Opa, aqui a bateria do teu computador já está acabando, vamos tentar acabar rápido. Chegamos aqui em um EBT de 75 mil. E aí, agora só falta a gente tirar os nossos impostos, que, como a gente viu, tem um valor de 15% sobre o nosso EBT, 111.250. Por fim, a gente chega então em um lucro líquido. Opa, esse daqui tem que ser negativo. Certo? E o nosso lucro líquido no fim do dia vai ser nada mais, nada menos do que a soma desses dois senhores. E a nossa margem líquida, como falado no começo do vídeo, seria igual a 8,6%. Bom, gente, para o vídeo de hoje é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas,